Agora, surgiu um outro nome, tá? Informação do jornalista Vene Casagrande, né, do SBT. E na manhã de sexta-feira ele trouxe a notícia que caiu como uma bomba, tá? Aqui no Recife. Uma bomba. E como fogos de artifício no Rio de Janeiro. Um interesse, uma movimentação do esporte em torno do atacante, jovem atacante Carlos Alberto do Botafogo, tá? Atacante de 22 anos, por nada mais, nada menos, Cássio, que 2,5 milhões de dólares por 60% dos direitos federativos do jogador. 2,5 milhões de dólares seria algo em torno de 15 milhões de reais. Ok, um atleta de 22 anos. Ok. Mas, ao contrário do que a gente falou de Atêncio, um jogador que não tem as curvas para o esporte investir de 15 milhões em alguém, a gente teria que olhar e ser um jogador em que todas as curvas fossem positivas e se encaixassem no momento do Não, esporte. pra mim, ó, final de dezembro, o esporte subiu. O esporte subiu. Alguém chega e fala disso, ó, ano que vem, o esporte vai contratar um jogador por 15 milhões de reais. Pra mim, esse cara vai carregar o esporte na primeira divisão. Eu não consigo imaginar, não, pô, 15 milhões no jogador jovem, que não viveu um ano bom, assim, que talvez que tem potencial, que seria as ressalvas, você ressalvando, assim, não. Eu imagino 15 milhões do esporte vai carregar o esporte. Assim. É um valor assim, mas, enfim, continue. Não, é isso, Cássio. Assim, eu não consigo identificar nenhuma curva, tirando a idade. Tirando a idade. Você está trazendo uma promessa de 22 anos. Ok. Mas nada que justifique um ganho técnico imediato e um potencial de revenda clara de 15 milhões. E a gente mede muito o termômetro das torcidas. Se a gente falou que em todas as postagens de jornalistas e veículos argentinos sobre a possível negociação, então possível negociação de Rodrigo Atêncio, deixando o Independiente e vindo para o esporte, a torcida do Independiente lamentava em todas elas. A torcida do Botafogo está sem conseguir acreditar que apareceu alguém para fazer isso. Que apareceu alguém para pagar esse valor em 60% de jogadores, de um jogador que nem é um termo que a gente utiliza muito aqui, em Pernambuco, no Nordeste. Bagre é o termo que eu mais leio. Né? Eu estou até usando esse termo porque a gente não utiliza. Mas Não, o eu quanto não eu já li. utilizo, é de respeitoso, mas é o que É, muitos torcedores falam ali, assim. o quanto eu Assim, já li com esse termo. Porque mesmo quando a gente quer chamar o jogador de ruim aqui, a gente chama de perronha, né? Isso é miserável. Bagre é, eu nunca eu acho que é chamei. muito coisa de rede social. Na vida real aqui da gente, acho que ninguém utiliza isso, não. Ninguém utiliza, mas é impressionante, né? Como torcedores do Botafogo, torcedores dos rivais também, eu vi torcedor do Vasco, do Flamengo, trazem esse termo para criticar os jogadores sem acreditar no que o Sport está fazendo. E aí, Cássio, antes de passar para você, eu digo o seguinte, sabe? Falei isso há pouco em relação à questão de perfil do clube que investe. Quando você tem um investidor como o Grupo City, como a Red Bull, faz sentido algumas contratações com esse perfil, porque você, em tese, tenta pegar um atleta de potencial na baixa, eu vou botar em baixa entre aspas, porque 15 milhões por 60% não é exatamente uma baixa, tá? Mas você pega um jogador na baixa para que ele, com mais espaço, possa render, brilhar e supervalorizar. Eu entendo a linha de raciocínio. Então, se essa notícia que a gente está acompanhando aqui é o Red Bull Bragantino contratando Carlos Alberto por 15 milhões, a gente tem um perfil de análise. A gente vai dizer, ó, eu não faria, eu não consigo entender como um clube que precisa de ganho técnico, de liderança, de jogador com poder de definição, de quem chegue para resolver, gaste 15 milhões com um jogador que não tem esse perfil, ainda pelo menos, ou que não demonstrou nas últimas temporadas ter esse perfil. Para o Red Bull Bragantino,
É negócio. O dinheiro vem de outro lugar, não vem do campo, não vem da arquibancada, não vem do torcedor, não vem do escudo, do valor da imagem, da transmissão, da audiência. Isso é por 60%, tá, Fred? Assim, vamos, Isso assim, a tá, gente tá tá na falando. tela. É. Não, mas só para deixar muito claro, assim, que assim, isso é por 60% do É. jogador. O dinheiro, Assim, o o dinheiro, jogador custa 25 milhões de reais, o valor de mercado de Carlos Alberto. o dinheiro da Red Bull, por exemplo, vem da Europa, vem da Áustria, vem de energético, tá? E de tantas outras operações do grupo Red Bull. O dinheiro do grupo City, o Bahia contratou um jovem jogador do América Mineiro por 12 milhões e 700 mil para integrar o sub-20 do Bahia. Mas o dinheiro vem do grupo City, vem do Oriente Médio, vem do petróleo. O esporte, até onde eu saiba, não tem um campo de petróleo, não tem uma das bebidas mais consumidas do mundo, não tem uma indústria, não tem fazenda de dinheiro para se dar ao luxo, ou melhor dizendo, para se colocar no risco de fazer um investimento de 15 milhões por 60% de um jovem atacante que até aqui poderia ter sido o jogador que não foi. Ah, veja só, na hora que o Botafogo contrata Carlos Alberto, já dentro do contexto de SAF, de Testor, ok, existe um potencial identificado nesse jogador. Mas ele não se comprovou. Fred, sabe o que é que está acontecendo? Esse não comprovou o potencial que tem, Cássio. Eu disse há pouco que o Sport está comprando valor em Atêncio e se ele não jogar bem, teria mercado. O Botafogo está fazendo exatamente essa movimentação. E mesmo assim o jogador está saindo mais caro. O Botafogo pagou 1 milhão, o cara não rendeu e está vendendo por 2 milhões e meio. Assim, tá entendendo? Ou seja, mas será que o jogador aguenta uma movimentação de novo? Ou seja, ele pode excluir do esporte, mas se ele de repente não rende, o esporte vai conseguir tirar o que o Botafogo tá. Porque o Botafogo conseguiu valorizar um cara que não rendeu. Agora, claro, o que rendeu foi, nesse caso, uma coisa rara, foi o clube. Quem está negociando é o campeão da Libertadores e o campeão brasileiro. Então, o clube valorizou o jogador sem que o jogador, tecnicamente, de forma individual, se valorizasse. Agora, até que ponto isso pode acontecer no esporte? Assim, essa contratação. Bem, ainda bem que a gente está. Alguém que estiver vendo aqui, a gente elogiou a primeira, mas essa aqui é, para mim, inacreditável, tá? Assim, vou tentar ser. E você está falando na questão financeira, Fred. No discurso de posse de Uri, falando aos conselheiros, ainda não saiu o valor exato do orçamento importante, que eu não publiquei no blog, sempre coloco mais um número certinho. Ele só teve o cerca de. E seria cerca de 200 milhões, ou mais ou menos a frase assim, ou talvez um pouco menos. Sei lá, 190, 195. Isso acontecendo é o menor valor dos 5 nordestinos na primeira divisão. O Bahia é sem limite, a gente não faz nem ideia, mas bota aí o dobro disso aí pelo menos, mas não saiu ainda. Mas Fred acabou de falar do que é o Bahia SAF com o Grupo City. O Fortaleza, 387 milhões. O Vitória, 288 milhões. E o Ceará, que também voltou da segunda divisão, né, junto com o Sport, subiu 229 milhões. Então, o Sport sendo 200 ou um pouco menos, o Sport seria dos 5 do Nordeste, na primeira divisão, o que está menos. Aí se você vai somando, vamos colocar 200 como teto, já que o próprio presidente disse isso. Claro que isso é a previsão, tá? Assim como Fortaleza, a gente gravou aqui no nosso feed um vídeo sobre Fortaleza, isso é previsão e você pode ter, eventualmente, realizar mais do que isso. Mas dentro da previsão do próprio Sport, botou 200 milhões. Já gastou 4,5 com o Fabrício, 9 com o lateral, 12 com o Atêncio e mais 15 agora. 40 milhões e meio de reais só de direitos econômicos adquiridos, tá? Por exemplo, não tem aí a luva de honra, o que tá, ou de outros reforços que o Sport, por exemplo, a gente estava gravando esse vídeo, o Sport não tem volante ainda. Veja, esse valor é para estar gastando no volante titular, o Sport não tem volante. A pré-temporada, o Sub-20 já fez 2 partidas, vai jogar mais uma, daqui a pouco começa o principal a jogar, e o Sport não tem volante. É um negócio assim, mas está gastando com outras posições. Se
lá no fim de 2024, Fred, alguém chegasse, ó, o Sport vai gastar 40 milhões de reais em reforços, eu estaria satisfeito. Eu simplesmente disse, porra, vai gastar direitinho, viu? Porque, primeiro, o Sport até tinha falado que ia gastar 20, aí na frase, quando na eleição, falava, vai ter que gastar um pouquinho mais. Lembra da frase na eleição? O Sport estava se preparando para gastar de 15 a 20 milhões, mas com a movimentação do mercado, disse que ia ter que gastar, que já estava muito pouco esse número, e ia ter que correr para gastar mais. Já dobrou aquilo, sem que o time seja realmente assim, tipo, trouxe um lateral que você não sabe se vai ser titular, e tá trazendo um atacante que você não sabe se vai ser titular. Pode ser, veja, torcer, quem torce é torcedor, o cara, e o risco, veja, toda contratação é uma aposta, é um risco, mas nesse caso, tem algumas que você, repito, algumas que você formaliza algumas contratações, onde você tem um perfil, de esse cara vai encaixar, se não der certo, infelizmente não deu certo. Nesse está sendo o contrário, nesse caso você está torcendo para dar certo. Você não está trazendo jogador, meu amigo, arrumei aqui a ponta, viu? Não, você está dizendo, pô, o cara vai ter que fazer muito diferente do que vinha fazendo. Então o Sport já gastou 40 milhões, sem que isso tenha mudado significativamente o time, Fred. É isso. E aí, Cássio? 40 milhões é um quinto do orçamento. Por isso que eu frisei o orçamento. O orçamento de 200 milhões, um quinto já foi só para compra. Mas esse dinheiro, até para ser justo, esse dinheiro é o faturamento de 24 e essas compras são parceladas. É verdade. Então o Sport não vai gastar 40 milhões em direitos econômicos, não vai gastar 40 milhões em 24. Desculpa, em 25. É verdade. É verdade. Mas se cair para a segunda divisão, vai pagar como? Se cair para a segunda divisão, vai pagar como? O dinheiro da Liga já foi vendido. O dinheiro de Pedro Lima já está sendo utilizado. A Série B não teve uma grande valorização. O Sport ainda não é SAF. Eu acredito que internamente tudo isso foi pensado. Acredito de verdade, acredito. Porque é a mesma gestora que estava lá um passivo de quase 380, 390 milhões, conseguiu refinanciar as dívidas tributárias, conseguiu concluir a recuperação judicial para reduzir, e no fim virou 100 e pouco. Ou seja, teve uma redução gigantesca da dívida, ou seja, há esse pensamento. Então, acredito que isso tudo foi feito dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso ser tão inocente de achar que todo mundo tem carta branca para dizer, não, esses caras jamais fariam isso. Porque, no passado não tão distante, isso já aconteceu no esporte. Arnaldo Barros cansou de comprar jogador em 2017, parcelas ficando para 2018, chega mais contratos e tal, e naquela última rodada era o seguinte, o Sport foi lá para aquele jogo contra o Santos na última rodada, até venceu aquele jogo, mas dependia de tropeços. Se ficasse, resolvia. Teria a primeira divisão. A gente inclusive foi para aquele jogo, né, Fred? Se fosse rebaixado, dizia, se for rebaixado, tá morto. E foi exatamente o que aconteceu. Caiu quebrado, como a gente não tinha visto desde 2001, naquele rebaixamento de 2001. Tomara que não seja o caso dessa vez, porque o clube precisa se reconstruir. Não dá para ser esse ciclo vicioso, não, pô. Dinheiro, quebra. Aí começa a ajeitar, e dinheiro, quebra. Assim, tomara que não seja dessa vez, mas é a mesma coisa. Se o Sport ficar em 16º, está resolvido. A cota de televisão é gigantesca, teria como pagar, beleza. Mas se ficar em 17º, o que o risco é considerável, porque a primeira divisão está no sarrafo dificílimo, eu não faço muita ideia de como se paga isso tudo não, tá, Fred? Assim, é só pegar os orçamentos do Sport na Série B. Os orçamentos do Sport da Série B, nenhum chegou a 100 milhões. Então, nenhum teve dinheiro sobrando para isso aí. Pô, e do ano passado? Do ano passado foi com dinheiro de uma super venda que acontece num cometa e de uma venda de direitos de transmissão que é um cometa ainda maior. É o Hallemer, que é uma venda de 50 anos. Cássio, claro que dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo, já tem negociações mais avançadas, concluídas, descartadas. Aqui, essa parte, essa tela, esse trecho do programa trata de negociações abertas, de especulações. Quando a gente está gravando esse vídeo, essa é tratada como muito avançada, né, Fred? Isso, existem duas correntes. A corrente de quem trouxe a notícia, Vene Casagrande,
que já fez uma segunda postagem dizendo que o Botafogo aceitou a proposta do Sport, tá? De 15 milhões, e que Carlos Alberto já tinha sido liberado para viajar e não atua mais pelo Botafogo. Detalhe, Carlos Alberto, para você ver a desvalorização do jogador. Carlos Alberto, nesse momento, está jogando o Campeonato Carioca, enquanto o elenco principal do Botafogo está em pré-temporada, tá? Ele perdeu a condição de ser um jogador do elenco principal do Botafogo. Quando ele vem revelado e potencializado pelo América, que o Botafogo exerce o poder de compra dele, né, por 5 milhões, 1 milhão de dólares, né, 5 milhões na época, ele joga, né, bastante na temporada 23, é emprestado ao futebol belga, volta, desaparece, some na temporada 2024. Certo? Nessa mesma manhã, uma matéria do Globo Esporte, né, do GE, que foi a última, até a gente gravar esse vídeo que entrou no ar, coloca a negociação no estágio atrás do que Vene Casagrande traz. Porém, a própria matéria cita que a notícia parte de Vene Casagrande, então a gente tem que, inevitavelmente, dar um peso maior a quem trouxe a apuração primeiro. Diz que não estaria no estágio tão avançado, que o Botafogo teria que aceitar a proposta, mas Vene Casagrande já está na frente, dizendo que a proposta foi aceita. Tá? Em meio a tudo isso, há uma mobilização gigantesca na internet. Gigantesca. O Sport acaba de colocar um post de venda dos ingressos para o jogo do estadual contra o Retrô, e eu diria que 90% a 95% dos comentários desse post são da torcida pedindo para que o clube não faça essa contratação, que o clube não porque algumas gaste esses pessoas 15 assistem milhões. jogos também, pô. Assim, Carlos assim não dá Alberto. pra... Tá. As pessoas veem um pouco de jogo e falam assim, ó, isso, ó, meu irmão, as pessoas entendem o que é o clube, o que significa esse valor para o clube e o que seria uma contratação dessa, assim, não bate, não encaixa. Não como você falou, você foi muito preciso, Fred, não é o Bragantino dando 15 milhões, ó, aqui a gente tem, primeiro, tem tempo, tem paciência e tem estofo para aguentar 15 milhões. O Sport, 15 milhões para o Sport é pro cara resolver. Não dá para imaginar que o Sport está trazendo 15 milhões no jogador que talvez volte a jogar, passe a desempenhar. Ótimo que isso aconteça. Mas assim, não sendo o que vem, sem ser o que vinha acontecendo com jogos à disposição para uma torcida. Não apareceu um botafoguense para lamentar o cara, pô? Impressionante. A gente fecha esse vídeo, tá, mostrando o desenho atual do elenco do Sport, considerando Atêncio, mas obviamente sem considerar Carlos Alberto ainda. E não precisa nem passar, quem está assistindo aqui na tela já está vendo o tamanho do rombo que existe, tá, na entrada da área. O time não tem volante há 5, 6 dias de uma estreia na Copa do Nordeste, 5 dias. Há 8 de pegar o Fortaleza. No nível para qual a equipe foi montada, uma competição em que a fase classificatória você não pode perder pontos, porque você está disputando posicionamento que vale o mando de campo nas fases decisivas e absolutamente faz toda a diferença você enfrentar um Ceará no Recife ou no Castelão, você enfrentar um Bahia na Fonte Nova ou na Ilha do Retiro, você enfrentar quem quer que seja, né? Quem vier ali do outro lado, dependendo do posicionamento que o Sport ficar no grupo A, caso se classifique, obviamente. Então, é isso, a gente fecha esse vídeo.